Sejam todos bem-vindos. Vamos abrir lá em Salmo 111, diz assim: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Ele fala que vai louvar o Senhor de todo o coração. Ele vai colocar com todas as coisas. Para tu colocar o coração, tu vai ter que colocar o teu sentimento, o teu corpo, as tuas vontades. Só assim tu vai conseguir colocar o coração plenamente. Muitos de nós queremos louvar Deus com o coração lá na casa, ou às vezes até queremos louvar de coração, mas cheio de preocupação, não vai louvar, não vai conseguir. Mas ele diz assim: na Assembleia dos Justos e na congregação, ou seja, no meio dos seus santos, daqueles que são servos de Deus, e no meio do ajuntamento, que é o povo que vem para congregar e adorar a Deus. Ele vai dar louvores ao Senhor. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Presta atenção, são grandes as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Se eu e você não tiver prazer em Deus e nas obras dele, em conhecer ele, elas não vão ser grandes na nossa vida. Mas por que ele fala que são grandes as obras do Senhor? Ele diz assim, ó: por todos os que nelas tomam prazer. Se eu tiver prazer em Deus, se eu tiver prazer em buscar Deus, de falar de Deus o dia todo, no meu ambiente de trabalho, aonde quer que eu botar os meus pés, no abrir da minha boca, o nome de Deus ser exaltado, eu vou ver a maravilha de Deus e vai ver de uma forma grandiosa. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Ele faz com que a gente lembre das suas maravilhas, e ele vem como um Deus misericordioso e piedoso. Na hora em que eu estou precisando de um socorro, eu posso ir para Deus sem medo de errar, porque eu já sei aonde eu vou ser apoiado, aonde eu vou ser restaurado. É em Deus, e ele vai se revelar como um Deus piedoso e misericordioso, se eu ir buscar o arrependimento. Dê um mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre do seu conserto. Deus sustenta quem tem ele. Mas tem muitas vezes que eu não fui sustentado, porque me faltava temor no coração. Muitas das vezes a miséria sentou na minha mesa. Muitas das vezes a desgraça, a provisão faltou, porque faltava temor no meu coração. Quando eu tenho a Deus, ele provê todas as coisas. Aonde eu vou, eu falo sem medo de errar. Na igreja, na presença de todos, no trabalho, para o meu patrão, na minha casa, na minha família. Quem me sustenta é Jesus. Ponto final. E todas as vezes que eu ponho ele na frente, ele vem e se revela em milagre, com prodígios e maravilhas. Eu tenho visto a olho nu isso na minha vida. Amém? Mas por quê? Porque eu busco a me apoiar em Jesus. Todas as vezes que me apoiei nos meus braços, eu fui envergonhado. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. A quem que ele mostrou o poder das obras dele? É para o mundo? O povo do mundo, o povo que anda na vida lá fora, se vê a gente falando de Deus, eles não conseguem ver Deus. Sabe por quê? Porque não é povo dele, não depende totalmente dele. Mas ele fala com toda clareza: mostrou ao seu povo. Se eu e você, se fizer servo
Amém? Mas eu e você temos que ter um comprometimento com Deus. Mesmo errando, Ele vem, nos apoia, nos levanta, nos ajuda, mas declarar que Ele é o Deus da tua vida, que Ele é o Deus da minha vida. Amém? Amém. As obras das suas mãos são verdadeiras em juízo. São verdade e juízo. A gente vê a obra de Deus muitas das vezes lá fora, em verdade, mas não bota fé no juízo de Deus. É uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Amém? Fiéis, todos os seus mandamentos permanecem firmes para todo sempre. São os seus feitos em verdade e retidão. A palavra de Deus é absoluta. Ela nunca vai ser envergonhada. Deus não precisa que ninguém defenda Ele. A própria palavra faz jus quando ela vem no meio do povo e no meio do mundo. Muitos fazem chacota, acham que envergonha a palavra de Deus. Tolo, desculpa a expressão, mas é um idiota e nécio quem acha que envergonha a palavra de Deus. Deus é absoluto, ponto final. Amém? Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Redenção enviou ao seu povo. Quem me retira do pecado não é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele tem que ser a minha vida. Se Jesus não é a minha vida, se eu ando triste, abatido, inseguro, é porque eu estou tirando os meus olhos de Jesus. Eu não tenho medo nenhum de andar lá fora. Deus me coloca no meio de cão, muitas das vezes no meio do inferno, no ninho de serpente, e eu não tenho medo, porque Jesus é a minha redenção. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Quando eu não estou entendendo nada, quando eu estou mais perdido que segue em tiroteio, me falta temor. Está aqui a palavra diz com toda clareza. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Eu vou ter bom entendimento quando eu decidi temer a Deus, quando eu decidi obedecer a Deus. Muitas das vezes não é fácil. Nós não nos conhecemos. Deus é santo e Ele é digno de ser adorado e louvado. Todas as vezes que eu entrei no ambiente, no meio do povo, da multidão lá fora, e fiquei calado, o Espírito Santo me esmagou por dentro, para que eu me posicionasse. Sabe o que eu vou dizer para vocês? A maioria das vezes que eu e você chegamos no meio do povo lá fora e não nos posicionamos como cristão, não querendo trazer a responsabilidade para mim de se posicionar como servo de Cristo, é porque ainda no meu coração há alguns pecados de estimação e que eu não quero entregar para Ele. Amém? Que nessa noite o Espírito Santo ministre ao coração de cada um de vocês. Pode reparar e perceber tudo aquilo que é servo de Deus vivo, que anda como uma pedra viva lá fora e se faz testemunho do Senhor Jesus. Ele não tem vergonha de nada. Ele entrega para Deus tudo, mesmo que ainda ele não consiga ser perto naquela hora, mas ele não tem vergonha. Ele dá o posicionamento dele. Por quê? Porque ele não tem pecado de estimação. E quando aparece, ele apresenta a Deus. Ele sempre está aos pés do Senhor Jesus. Por isso que ele consegue ser testemunho de Jesus lá fora. Amém? Amém. Que nessa noite o Espírito Santo venha com uma palavra ainda mais ardente do que esta, que venha ministrar o nosso coração e nos levar ao arrependimento. Amém? Fique de pé. Senhor Jesus, nós apresentamos, Pai, este culto nas Tuas mãos. Espírito Santo, nós não somos nada. Se estamos aqui, Senhor, Te adorando, rendendo louvor e graça a Ti, Pai, é porque o Senhor tem se revelado e nos sustentado. Espírito Santo, eu peço que nessa noite o Senhor mostre, Pai, a cada um daqueles, muitas das vezes que são servos do Senhor, sobem no Teu altar como eu, que tem pecados de estimação,
e não querem fazer testemunho do Senhor. Mostra, Espírito Santo, o que está escondido, para que venhamos confessar os nossos pecados. Senhor Jesus, esse é o tempo que essa geração precisa conhecer a palavra que nunca mudou, chamada arrependimento. Nós precisamos andar em arrependimento. Então ajuda-nos, Pai, e vem, se revela e glorifica o nome do Senhor Jesus no meio da tua igreja. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Toma, Senhor, teu trono de glória, invade, Senhor, esse ambiente. Invade, Jesus, as nossas vidas. E transforma, Senhor, de dentro para fora. Faz acontecer um milagre, Senhor. O maior milagre não é o mudo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar. O maior milagre, Senhor, somos nós, nos rendendo diante da tua presença, nos convertendo ao Senhor. Então faz jus ao teu nome neste lugar e vem e te manifesta com poder e grande graça. Estamos abertos a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me
declaramos a tua santidade neste lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Enche, Senhor, a tua igreja. Enche os nossos corações com a tua presença viva e santa. Nós queremos declarar que todos os versos e canções que nós conseguimos cantar, Senhor, tudo é para que o teu nome seja glorificado. Não há palavras, Senhor, que declarem o quanto tu és santo, poderoso, excelso, supremo, digno de honra, de glória, de poder e de exaltação. E nós declaramos isso neste lugar, amado das nossas almas. Você pode declarar isso em todos os versos e canções que você cantar, todos os filhos quebrantados. Eu só quero te falar, teu é o reino, tua é a glória para sempre. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é
Nós queremos algo mais, Jesus. Nós queremos mais do que um arrepio, do que uma experiência. Nós queremos muito mais, Senhor. E o Senhor é Deus poderoso para nos levar, nos conduzir, Senhor, ao mais profundo, onde nós possamos ter experiências eternas, resultados eternos contigo. Leva-nos, Senhor, mais fundo. Nós queremos declarar isso neste lugar nessa noite. Nós não queremos só experimentar, nós não queremos, Senhor, só isso. Nós queremos muito mais, nós não queremos só um arrepio, nós não queremos só uma experiência, nós queremos, Senhor, muito mais. Nós queremos a tua presença permanente dentro de nós. Nós queremos dia e noite e dia, durante todo o tempo, Senhor, meu Deus, estar presente com o Senhor e fazer que o Senhor se faça presente nas nossas vidas o tempo todo. E nós queremos declarar isso neste lugar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar.
Permanecer diariamente, constantemente na minha vida e na sua vida, nós precisamos alimentar lenha com atitude. Você consegue entender? Nós precisamos colocar sempre lenha. Você precisa ser uma pessoa responsável para que a presença de Deus não se apague, para que
declarar isso mais uma vez. Eu me torno responsável de manter acesa a chama de Deus. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Glória a Deus. Amém? Podem sentar, queridos. Você abre comigo em Gênesis 22. Aleluia. Gênesis 22, verso de número 1 fala assim: aconteceu depois dessas coisas, e tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá, e oferece ali no holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e aguardou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e Isaque, seu filho, e vendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vocês. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou ele sobre o altar, em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, olhou e eis o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia do mar, na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua semente serão benditas todas as nações de terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Amém? Olha só, tudo que nós precisamos precisa ser invocado. Diga para a pessoa que está perto do Senhor: você precisa invocar
invocar, clamar, suplicar, pedir. Aqui o Abraão, ele então é chamado por Deus para poder oferecer a única coisa que ele tinha, que ele mais tinha sonhado na sua vida. Ele tinha muita riqueza, ele já era um homem rico. Então, o fator principal que não era a riqueza dele, mas que ele mais sonhou foi ter um filho. E ele almejou ter essa criança. 25 anos depois, crendo, Deus então concede essa criança. 9 anos mais ou menos tinha Isaac, quando Deus pede o seu filho. Na verdade, não era o filho que Deus queria, mas o coração do Abraão de volta. Às vezes nós estamos muito bem com Deus, estamos numa caminhada cheia de fé, acreditando, orando, pedindo, clamando, até que Deus nos conceda algo. Quando nós temos aquilo que nós precisamos, muitas vezes, às vezes nós acabamos nos distanciando de Deus. E aqui o coração do Abraão estava, todos os seus sonhos, as suas expectativas agora estavam em Isaac. Já não era mais 100% do Senhor. Então o Senhor chama ele de volta e diz: olha, Abraão, pega teu filho, teu único filho, e vai lá no Monte Moriá. O Monte Moriá era 3 dias dali aonde o Abraão morava. Então ele teve que caminhar ali 3 dias. Ele pega o animal, ele pega 2 dos seus servos, dos seus moços ali, e mais Isaac. Ele pega lenha para o holocausto, ele pega o cutelo, ele pega ali aquilo que ele precisa, e quando ele chega na ponta, no Monte Moriá, ele diz para os servos dele: olha, fiquem aqui, eu e o menino vamos lá adorar o nosso Deus. Nós terminando a nossa adoração, o nosso sacrifício, nós voltamos então para estar junto com vocês. Por que ele falava assim? Porque ele acreditava que Deus havia pedido o menino, mas que ele voltaria com o menino. Ele não acreditava que o menino seria morto. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, acho que é o 19, se eu não me engano, que ele acreditava que se Deus, se ele tivesse sacrificado ali, matado a criança em sacrifício, Deus ressuscitaria aquela criança dos mortos e entregaria de volta para o Abraão. Ele acreditava, ele cria nisso. E aí, quando eles vão subir no morro, a criança ali fala, né, de 9 anos, ele diz: pai, está aqui o cutelo, está aqui a faca, né, está aqui o facão, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E ali o Abraão diz para ele: Deus proverá meu filho. Ele não diz outra coisa, ele invoca o Deus da provisão. E aquilo que ele invocou é aquilo que ele teve. Diga para a pessoa que está perto de você: aquilo que você chama é aquilo que você vai ter. Aquilo que você declara, aquilo que você tem fé, aquilo que você dá nomes, é assim que será. Se você dá nome de Deus, o impossível está fazendo. É assim que vai se manifestar o impossível. Um milagre está chegando. É assim que vai ser. Nesse caso aqui, a paz está invadindo esse ambiente. A provisão está vindo agora. É assim que será, conforme você está invocando. Aqui, como ele invocou, foi assim que foi. Ele disse: Deus proverá meu filho. E aí ele sobe. Quando eles chegam lá no topo do morro, tem ali, ele fica ali um altar, e naquele altar ele coloca a lenha, e em cima daquela lenha ele coloca a criança, e ele amarra os pés da criança, as mãos da criança, e ali então ele pega o cutelo e ele vai para sacrificar aquela criança. E quando ele vai sacrificar, brada uma voz e diz: Abraão, não faças mal ao menino. E ali, naquela voz, então, ele começa a olhar para o outro lado, por trás da criança, por trás daquele altar, e ele vê pelos chifres preso naquela árvore um cordeiro, um carneiro. E ali tem o Deus da provisão se manifestando, porque antes de ele subir, ele havia invocado esse Deus. Você consegue entender? Você precisa invocar o Deus antes de ter o seu milagre. Antes de tudo acontecer, ele precisa ser invocado. Deus, ele quer ser chamado. Quando nós lemos para Davi, também não foi diferente. Antes dele matar o Golias, ele também disse: olha, eu venho com espadas, né? Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele invoca o nome do Senhor dos Exércitos, vitória. E ele tem vitória ali sobre Golias. É uma coisa impossível. Mas acontece, porque havia sido clamado, havia sido invocado. Então eu preciso invocar. Diga para a pessoa que está perto de você: você precisa invocar.
que o nome dele seria conhecido sobre todas as nações, está por causa desse ato de fé. Ele invocou o Deus da provisão, e o Deus da provisão ficou conhecido para mim e para você. Amém? 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 Quanto mais você confia em Deus, mais os seus filhos confiarão em você. Amém? Você consegue entender? Às vezes nós não temos tanta credibilidade diante, porque somos muito desconfiados. Aqui o Abraão não desconfiou de Deus. Deus ele chamou, pediu um filho, e o Abraão prontamente foi até aquele monte. Eu fico pensando, né? A gente estudou sobre isso. 3 dias. Pensa na agonia de tu caminhar 3 dias pensando o que tu vai fazer. Matar o teu filho, entregar para Deus. E aquilo que tu tanto sonhou, que tu tanto almejou, ele nem tinha idade de adulto ainda. E ele já tinha que entregar aquilo e entregar de volta para Deus. Aquilo que ele tanto tinha sonhado. E ali, quando ele chega naquele monte, ele literalmente obedece. E Deus traz provisão para ele. Isaac ele é um tipo de uma figura de Jesus. Né? Isaac não precisou ser morto. Ele não precisou ser sacrificado. Mas Jesus não. Jesus ele confiou em Deus. E Deus sacrifica Jesus. E também foi na lenha. Né? Foi numa cruz. Aqui nós vimos Isaac sendo colocado em cima de uma lenha. E ali ele é feito para o sacrifício. Não precisou, porque Deus proveu. Para o caso de Deus e o caso de Jesus, não houve uma provisão, houve uma ressurreição. Foi algo muito maior. Você consegue entender? Porém, você pode invocar. Diga para a pessoa que está perto o que você precisa. O que você necessita. Precisa ser invocado. Precisa ser crido. Amém? Eu só invoco quando eu acredito, quando eu creio, quando eu tenho fé. Quando nós vimos aqui, ele está falando aqui sobre 3 coisas: lenha, brasa e faca, né? Aqui, né? Então a lenha é uma atitude. Você precisa ter atitude quando Deus fala. Nós precisamos reagir. Eu não posso ser só uma pessoa que, eu sim, eu confio, eu creio, mas eu não dou uma atitude. A minha fé é passiva, é uma fé morta, é uma fé que não faz sentido, mas uma fé ativa. Você precisa ter atitude. Isso é ter lenha. Amém? Quando nós dizemos, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, estou falando de atitude, eu ainda tenho atitude. Eu vou com meu Deus, eu faço o que Ele está pedindo, eu reajo, eu tenho uma atitude. E em cima dessa atitude, então, Deus ele vem. E brasa, né? Quando nós falamos de fé, toda atitude ela é movimentada por aquilo que eu creio. Amém? Deus falou e eu estou reagindo. Por quê? Porque eu acredito naquilo que Ele está falando, né? E quando nós olhamos ali, a faca é a palavra de Deus. Tem uma palavra, tem uma fé e tem uma atitude. Amém? Qual é a palavra de Deus para você hoje? Que palavra você tem hoje? O que Deus tem ministrado na sua vida hoje? Você precisa crer e em cima dessa crença reagir. E ali então você vai ter a manifestação de Deus da provisão na sua vida. Amém? Amém? Amém. E aqui nós vimos que ele então sacrificou. Às vezes nós queremos provisão. Provisão, o que é Deus? O Deus da proverá. Deus da provisão. É uma visão, antes de acontecer, você tem uma visão, uma provisão. Você entende? Algo que você já está vendo sem você ter. O que o Abraão estava vendo aqui? Mesmo que eu sacrifique, Deus vai ressuscitar os mortos para me devolver. Você entende? Ele tinha uma visão ali. E Deus então fez isso. Qual é a sua visão a respeito da sua vida financeira? Qual é a sua visão a respeito dos seus negócios? Qual é a sua visão a respeito da sua finança? Você precisa ter uma visão, uma provisão daquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Amém? Aqui ele teve uma visão, uma provisão do que Deus faria. E Deus então ali não precisou sacrificar, porque ele sabia que ele havia crido por causa da sua atitude. Amém? Amém. Então eu preciso ter atitude. Em cima daquilo que eu creio, em cima daquilo que a palavra de Deus tem dito para a minha vida. Amém? Deus vai se manifestar, mas ele precisa ser invocado. Ele precisa ser declarado. Amém? Abrir a sua geladeira lá e dizer, seja cheia agora, em nome de Jesus. Deus da provisão te manifesta nessa geladeira. Amém? Abrir o seu armário e vai dizer assim, seja cheia.
quê? Você está tendo uma provisão do que vai acontecer. Você entende? Olhar para a sua carteira e dizer, olhar para as suas contas, né? Faz ali as suas contas, as suas dívidas, anota todas elas. Tenha uma provisão daquilo que vai acontecer e diga assim, seja paga, seja paga, seja paga, seja paga, seja paga, já estão pagas. Você está tendo uma provisão daquilo que vai acontecer. Foi assim que Abraão fez, e ele é considerado nosso pai na fé, alguém que nos inspira, alguém que você pode imitar, alguém da onde você sai cheio de fé, amém? Então nós precisamos crer. Diga para a pessoa que está perto de você, você precisa crer, mas você também, a sua crença tem que te levar a ter uma atitude, a invocar, a profetizar, a declarar, e não só para você, mas também para aqueles que estão acompanhando você, porque a criança pergunta, pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E ele disse, Deus proverá, meu filho. O filho acreditou no pai, porque o pai acreditava em Deus. Você entende? Sim ou não? Eu fico pensando sempre nisso, não sei, né? Se meu pai me amarrasse, me colocasse em cima da lenha, eu ia espernear, eu ia gritar, eu acho que eu ia gritar com os patrulhando, não importa se fosse uma montanha, eu ia ficar gritando até aquele certo lá embaixo, subir correndo e tiraram da lenha. Eu sei que eu já fui no dentista quando eu era criança, né? Já tentaram lá me pegar em cinto para poder tirar um dente, e eu fiz isso por 12 anos, consegui tirar um dente. Então imagina, eu fico imaginando como eu reagiria se eu fosse o Isaac. Você consegue entender? Eu não deixaria. Mas aqui, filho obediente. Que filho obediente, que filho que confia no pai. Né? Então assim foi Jesus. E assim também eu e você precisamos confiar em Deus. Naquilo que Deus tem dito. Né? O Abraão disse para o Isaac, Deus vai prover meu filho. E naquela provisão, que não tem nada, então vai comer, né? E amarra uma criança e a criança se deixa ser amarrada, se deixa se tornar um sacrifício, assim como Jesus se permitiu se tornar um sacrifício para que você pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser salva. Amém? E Deus trouxe para nós ressurreição. E nesse caso aqui, Deus trouxe provisão também. Você tem direito a essa provisão, mas você precisa invocar. Amém? Amém. Como Abraão, eu preciso invocar. Como Isaac, eu preciso obedecer. Como Jesus, eu também preciso me render. Você consegue entender? Sim ou não? Tudo isso se dá depois de uma palavra. A fé que você vai colocar naquela palavra de Deus e a atitude que você vai ter de acordo com aquela palavra. Amém? Amém. Sempre nesses momentos de oferta é muito importante que eu tenha uma reação. Você não vai colher nada se você não aprender a plantar. Você entende? Às vezes nós queremos tantas coisas, mas a gente não semeia, a gente não planta, então a gente não vai colher. Porque não adianta só você crer se você não tem atitude. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes você até está colhendo porque alguém teve uma atitude de plantar. Sim ou não? Olha, eu estava falando com meu pai ali, tem um pé de abacate ali, acho que ele tem ele está do tamanho, aqui tem 7 metros de altura, né? 7 ou 8 metros, 7 vai até naquela janela, né? Tem 8 metros de altura esse galpão aqui. E aquele pé, no ano da maturidade, nós temos um abacate aqui no final do ano. Ele pegou aquela semente de abacate, foi ali atrás, abriu um buraco, colocou aquela semente do abacate ali. E fazem 5 anos que esse pé está dando abacate. Em 5 anos nós comemos e estamos colhendo abacate de uma semente que foi plantada há 5 anos atrás. Você consegue entender? E um pé que se tornou nessa altura. Eu estava conversando e eu estava dizendo, olha que em 5 anos nós nos tornamos, se a gente continua crendo. Quando você cresce em 5 anos, ou quando você deixa de crescer, se você não faz nada, se você não tem uma atitude, quem entendeu?
milagre de um que decidiu obedecer. Então, que você seja esse um que cria na palavra e que você seja esse um que tome uma atitude e reaja para que outros possam comer abacate, para que outros possam desfrutar de lugares e milagres que Deus deseja fazer na sua vida, para que outros possam também comer de uma pesca milagrosa. Você consegue entender? Sim ou não? Talvez você diga, fulano não faz, o ciclano não faz, não importa se o fulano faz, se o ciclano não faz, ele decidir com a fé dele, importa que você tenha uma atitude, e aqueles que rodeiam você vão receber, e você será alguém abençoado, alguém que invocou o Deus da provisão, alguém que reagiu a uma palavra como essa. Você entende? Deus quer te abençoar muito, mas você precisa ter uma atitude. Amém? Talvez você diga, eu não tenho nada. Sim, uma mulher também aqui na Bíblia disse, eu não tenho nada. Mas ela se lembrou, eu tenho uma botija de azeite. E daquela botija de azeite ela derrama e acontece o quê? Várias botijas de azeite. Ela vai, vende e vive do resto, paga as dívidas de ela e seus filhos muito bem. Porque ela decidiu obedecer, ter uma atitude, reagir, acreditar, crer. E eu preciso também ser uma pessoa assim. Amém? Amém ou não amém? Olha para você que está perto de você e diga, e aí? Vai ter atitude ou vai ficar parado? Vai ficar só se lamentando? Vai ter atitude ou vai ficar só falando? Só reclamando? Vai reagir? Vai plantar? Vai semear? Diga para a pessoa que está perto de você, vai plantar uma semente, meu filho? Meu Deus, ninguém reage nessa igreja? Diga, vai plantar uma semente, meu filho. Reage. Amém? Toma vergonha nessa casa e creia. Porque o Abraão creu. Amém? Isso lhe foi imputado por justiça. Eu também preciso crer. Eu preciso ficar vergonha na minha cara e acreditar no que Deus está falando e tomar uma atitude. Não ficar só. Pois é, a vida é assim mesmo. Pois é, olha só, eu ando em Cristo. Pois é, olha o que está acontecendo no mundo. Cara, vamos acordar. Jesus está voltando. Amém? E até ele chegar, eu vou ficar invocando o Deus da provisão e o Deus da ressurreição. Amém? Vamos então ofertar com alegria, com vontade, com atitude. E você toma essa atitude para que Deus possa multiplicar essa semente em nome de Jesus. O Abraão invocou o Deus da provisão. E nós, em cima dessa palavra, também te invocamos Deus da provisão. Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que tudo pode, o Deus que manifesta com provisão para o teu povo. Vem e faz com que o impossível se torne possível na vida de cada um deles. Haja uma manifestação do poder do Senhor sobre a vida financeira de cada um deles. As portas sejam abertas, a bênção seja instalada, o devorador seja repreendido. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos as ricas bênçãos do céu sobre a vida do teu povo. E eles sejam abençoados no lugar onde eles colocarem as mãos, os pés e tudo que
Senhor se manifeste, Senhor, trazendo vida, unção, poder, graça e provisão, em nome de Jesus. Como o Senhor fez na vida do Abraão, Senhor, devolvendo a ele, restituindo a ele, Senhor, o Isaac, e provendo outros cordeiros no lugar do Isaac. Assim seja na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu vi aqui umas flechas, Senhor, mas nós vamos fazer uma profética de flecha aqui quando estamos orando. Você vai lançar flecha aqui hoje, amém? Então se coloca de pé em nome de Jesus, você que crê. Você vai lançar, não sei onde você precisa de provisão, mas você vai lançar uma palavra agora que é como uma flecha. Você vai apontar aquilo que você deseja, naquilo que você precisa, como uma lança, como uma flecha, como acertando o alvo, para que haja provisão para a sua vida. Amém? Então comece a orar e lance agora em nome de Jesus. Pai, nós, em cima dessa visão, lançamos agora, Senhor, as nossas palavras e declaramos a provisão do Senhor sobre cada uma das coisas que os teus filhos estiverem declarando. E nós declaramos agora acertar o alvo, assim como Abraão acertou o alvo, Senhor, e ele teve a provisão dele, Senhor, no lugar do Isaac, e ele desceu assim como ele disse que ia ter. Assim foi. Nós declaramos também com as palavras e a nossa atitude de fé aqui. Nós declaramos em nome de Jesus, segundo a necessidade, segundo o projeto, segundo o propósito, lançamos as nossas flechas, lançamos as nossas palavras e declaramos a provisão, haja telhado novo, haja proteção nos lares, nas casas, haja cura para o corpo físico, haja, Senhor, a bênção, Senhor, aquela que enriquece aqui na hora dos tentadores, haja celeiros fartos, haja em nome de Jesus salvação na casa dos teus, haja seu casamento restaurado, haja Senhor, cura, Senhor, do corpo físico e da alma, haja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, renovo sobre todo cansaço, Senhor, espiritual, seja removido e haja renovo, haja libertação das drogas, libertação dos vícios, declaramos a provisão do Senhor sobre cada situação, e nós declaramos agora, em nome de Jesus, a bênção, aquela que enriquece e a que não acrescenta dores, em nome de Jesus, amém e amém, amém. A salva de palmas para Jesus. Está na mão para lá, queridos. Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos projetos de vida. E Deus, as pessoas que estão dentro do vaso, declaramos a restauração e o renovo sobre a vida de cada um deles, a conversão, a libertação, a cura e a transformação. Clamamos também pelos projetos de vida e declaramos a manifestação do teu poder sobre limitações, os impossíveis tornem-se impossíveis. E o Senhor vem abençoar os planos dos teus filhos segundo a tua vontade e o teu querer. Declaramos um milagre em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite, graças a Deus, amém? Foi um amém meio tímido, né? Ainda bem que você está aqui. Louvado seja Deus. Nós tivemos ontem em Curitiba, foi o casamento da Fernanda e do Cássio, e foi assim um tempo muito precioso. Eu tive a honra de conhecer a primeira batista de Curitiba, e eu fiquei impressionado com a estrutura da igreja. Como tem um ministério grande e como eles têm missionários no mundo em muitos lugares. Fiquei impressionado com a estrutura. O casamento dela foi uma bênção. Nós tivemos a honra de sermos padrinhos do casamento dela, participar da cerimônia. E momento particular que a gente sabe que o casamento representa na vida das pessoas que servem a Cristo. Foi tremendo, foi uma bênção. Então, eu creio que o Senhor vai casar muitas pessoas que querem andar na luz e vai nos prover também de um coração rendido ao propósito do Senhor para a vida da gente. Um coração rendido sempre será um coração que vai viver o sobrenatural de Deus. Obrigado, só um pouquinho de vida, né? Mas tá bom. Eu creio que não deu tempo, Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 16.
Lucas 17, perdão. Lucas capítulo 17. A partir do versículo de número 5. Lucas capítulo 17, versículo de número 5. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo, lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, singe-te, serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tudo? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? São palavras de Jesus. Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos orar. Pai, nós te damos o louvor por esta noite. Obrigado, papai, porque estamos na tua casa, no lugar de oração, no lugar onde temos a oportunidade de falar, de ouvir aquilo que o Espírito do Senhor tem derramado sobre nós nesses dias. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor continue falando conosco, remove de dentro de nós tudo aquilo que impede e atrapalha-nos de ouvir a tua voz, de entender a tua vontade, e dá-nos um coração acessível à tua verdade, para que a tua verdade possa continuar nos levando a esses lugares de libertação que a tua palavra nos promete. Espírito Santo, fala conosco, continua falando conosco, como tu tens feito desde a abertura, que o Senhor tenha liberdade de continuar nos ministrando para a glória do teu santo nome. Pedimos e cremos que o Senhor fará muito mais do que estamos te apresentando no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gosto muito de falar sobre a fé, porque é a fé que nos conecta com Deus e que nos faz experimentar todas as promessas que Deus tem para a vida da gente. E a fé, ela não é algo que você experimenta de qualquer forma. Fé não é um sentimento, uma vontade. Fé é uma determinação do coração da gente sobre uma palavra que a gente sabe que saiu do coração de Deus para nós. E esse texto aqui eu acho muito interessante, porque Jesus aqui no final, né, se você ler depois com calma, você vai ver Jesus chamando de inútil aquelas pessoas que fazem só as coisas básicas da fé. Não quer dizer que aquilo que você faz de básico está errado, não, pelo contrário. Tudo que você faz fundamentado em uma verdade, você está demonstrando a sua fé. Como também aquilo que você não faz, sabendo que é uma verdade, você também está demonstrando a sua incredulidade. Jesus estava falando aos seus discípulos, e digamos aqui que Jesus estava dando a eles, né, uma oportunidade de entender o que seria fazer algo a mais. Eu vou falar do básico, eu não estou falando de finanças, pelo amor de Deus, não me interprete errado, eu estou falando de você ir além daquilo que você já está indo com o Senhor. Você orar mais, você ler mais a palavra, prestar mais atenção, ser uma pessoa devocionada, a ter uma vida com Cristo todos os dias, experimentando Jesus intensamente, porque nós estamos em dias que são dias difíceis. E não são dias difíceis porque nós
Então, nós como cristãos, nós vivemos um tempo de muitos desafios, de muitos confrontos, de muitas dificuldades, onde nós temos, às vezes, algumas dificuldades e nos acostumamos com elas. Por exemplo, orar. Orar deveria ser a nossa maior paixão. E para algumas pessoas, infelizmente, a oração é como se fosse um castigo. Aí eu tenho que orar. Meu Deus, que luta para orar. Luta para orar, a gente tem luta para tudo, irmãos. A gente tem luta no dia a dia para tudo, como pessoas comuns, como pessoas espirituais, como servos da aliança, como servos de Cristo, como servos do altar, servos do propósito, como em tudo que nós estamos envolvidos. Se o Espírito Santo não falar conosco, eu falo sempre, se o Espírito Santo não fala ao nosso coração e nós tomamos uma decisão em cima daquilo que o Espírito Santo fala, as nossas atitudes serão atitudes limitadoras, serão atitudes que nós iremos tomar sempre, mas de forma muito, digamos assim, muito não digamos assim, entregue, mas assim, digamos, de uma forma suave, porque nós achamos que a graça de Deus nos proporciona essa vida suave em Cristo. E a graça, ela é a chave de Deus para a gente ser aceito. E para a gente poder viver intensamente aquilo que Jesus nos manda viver como cristãos, como igreja do Senhor. Agora, fazer a vontade de Deus sempre será desafiador. Eu estava lendo alguns dias, eu gosto muito de ler, um livro que fala sobre os heróis da fé, e eu achei interessante de uma forma que ele interpretou um evangelista do século passado, que disse: olha, fulano, quando ministrava, quando pregava, a impressão que se tinha era que ele estava inflamado no fogo, por causa da linguagem e da ousadia que ministrava. A fé nos tira do normal. Eu queria que você falasse isso para quem está ao seu lado. A fé remove a gente do normal e nos leva para um lugar de desafios. Uma vida cristã, nos dias de hoje, fundamentada na verdade, na palavra de Deus, queridos, nos leva a viver desafios, porque nós somos tentados a desistir em todo o tempo. Hoje eu estava conversando com um rapaz que já passou por aqui, e ele estava me contando algumas experiências suas depois de ter abandonado o caminho. E ele me disse assim: olha, eu tenho experimentado coisas muito ruins na minha vida, porque eu acredito que isso é uma consequência da minha resistência. E a gente ora sempre para Deus nos dar uma palavra de direcionamento, para a gente não falar o que não deve falar e falar as coisas certas nas horas certas. E ele, abrindo o coração, eu disse para ele: querido, você tem que entender uma coisa. Todo mundo tem as suas fases, os seus momentos. Há dias que você está bem, você está firme, você está orando constantemente. E há dias que parece que a gente acha que dá para tirar férias da oração. Não, já orei muito semana passada, e essa semana então eu vou dar uma aliviada no acelerador e vou diminuir a marcha, e vou orar menos. E a vida de oração de um cristão é como se fosse o combustível. Você viu a pastora falando aqui do combustível? O carro não anda sem combustível. Como a fé em Deus, ela não é autêntica se não houver entrega. A fé é o resultado de entrega, de renúncia, de vida na cruz, de experimentar a vida de Cristo dentro de nós, através da graça, vivendo a cruz. 16:24 de Mateus diz: cada um deve carregar a sua cruz. Não é a cruz de Jesus, não é a cruz da família, a cruz do vizinho. A cruz do marido não é a esposa, como a cruz da esposa também não é o marido. Fala de uma individualidade, de entrega, de renúncia, que a gente tem que viver como cristão nos dias de hoje, para a gente entender a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não está em um versículo isolado. A vontade de Deus está
em Deus nos falar pela palavra e Ele continuar falando, confirmando e nos levando a um lugar onde nós vamos tomar decisões pela vontade de Deus e obedecê-lo. Entregar tudo para Ele. Quando a Bíblia fala de tudo, por que Jesus fala que nós temos que amar de todo o coração? Por que Ele diz que o amor que é direcionado para Deus precisa ser algo feito de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, porque em nós tem que estar envolvido tudo. Quando nós fazemos só o básico, digamos, que é orar 1 hora, né, que eu creio que deve ser o mínimo que Jesus mesmo falou aos discípulos, nem 1 hora pudeste velar comigo. Quando nós oramos só o básico, não ousamos passar o tempo de oração para estar mais tempo com Ele, diante dEle, não como um sacrifício, mas como uma devoção, um tempo devocional, a gente fica aqui nesse eu só faço o que eu posso, não aquilo que Ele me chama a fazer. Estar com Ele é você se render a Ele totalmente, todo o tempo. E eu sei que nós somos desafiados sempre isso, que o básico para nós não irá nos satisfazer como cristãos se nós queremos viver um cristianismo autêntico e genuíno. Eu ouvi todo mundo, não gosto de limitar ninguém quando estou ouvindo a palavra, não gosto de limitar ministérios, pessoas. Eu paro sempre para ouvir qualquer pessoa. E esse final de semana, eu estava ouvindo a pessoa que estava ministrando o casamento. Eles têm uma cultura que já era uma cultura de muitos anos. A Igreja Batista é uma igreja conhecidíssima pelo ministério da palavra. E eu prestei muita atenção em tudo que foi dito no casamento. Eu achei tudo muito bom, tudo muito perfeito. Só que o casamento não é só feito de mel, tem os momentos também de dificuldade do casamento, em que o casal vai viver desafios, porque é 2 cabeças pensantes, é 2 pessoas com corações diferentes, que decidiram viver uma vida e que precisam ser moldadas uma à outra. O casamento não é só coisa de ser livre do jugo da mocidade, eu quero me casar, porque eu quero, perdoe a minha expressão, eu sei que eu estou sendo um pouco agressivo, quero casar para fazer sexo. Mas o casamento não é só para fazer sexo. O casamento é uma junção de 2 famílias, um dá o sobrenome para o outro, uma família adota o outro, e aí vai haver uma convivência onde os mais velhos vão transferir experiências do casamento para os mais novos, para que não aconteça com eles o que acontece na nossa geração, esse dissolvimento de relacionamentos. Então nós queremos algo a mais. Queridos, eu não estou falando que você vai entrar no sistema religioso, agora você vai ler a Bíblia mais porque você quer passar do comum, do normal. Não, eu estou falando que esse crescimento, essa entrega faz parte de você entender isso no seu coração. Não estou lhe trazendo um jugo nesta noite. Estou lhe falando que se você orar mais, você vai ser mais amigo de Deus. Você vai ter mais sensibilidade para ouvir. Não que Deus muda a amizade, mas o meu coração vai se tornar mais sensível para ouvir. Se eu ler a Bíblia, não como alguém que está lendo uma história, mas quem está buscando na palavra alinhamento para a minha vida nesses dias, eu vou viver um evangelho tremendo, porque o evangelho ele não é um fardo, ele é, digamos, um ativador de propósitos, porque eu entendo o que o evangelho significa. O evangelho não é uma história que Deus fez para me convencer de que Ele me ama, não, Ele já provou isso quando Jesus foi até a cruz e Ele morreu por nós. Essa é a história do evangelho. Mas quando isso não é pleno no nosso coração, a gente vive o cristianismo de qualquer jeito. Não ora, a gente não lê a palavra, a gente não se rende, a gente não volta para Deus quando a gente erra, a gente fica em todo o tempo vivendo o mesmo, o normal, o comum, o normal e o comum. Jesus disse que ele fazia isso
seria como se fosse alguém que fizesse só o básico. E eu sei que o básico é muito bom você já ler a palavra, é muito bom você já orar, é muito bom você já ter no seu coração esse entendimento de congregar, de ter aliança, de ter raiz, mas melhor ainda é você ter um pouquinho mais. Não para que fique ensoberbecido por causa da ação da oração, mas para que o entendimento se abra e você entenda que o Deus de propósitos, o Deus que nos ama, continua nos chamando para perto dele em todo o tempo, pela sua palavra e pela sua verdade. E quando Deus nos toca, queridos, quando Deus fala conosco nesses lugares do nosso coração, as nossas atitudes vão refletir as nossas decisões. E é isso que está aqui, nesta passagem, neste texto. Estava meditando na palavra, eu estava pensando muito sobre isso, porque nós, por natureza, somos acomodados a achar que algumas práticas que já fazemos, elas já estão de acordo com o padrão do céu. O padrão do céu, ele está em desenvolvimento até agora, está se desenvolvendo na gente. A igreja de Jesus está crescendo, a mentalidade da igreja está se ampliando, porque quanto mais os dias passam, mais nós precisamos estar despertados para os dias que vivemos. E o quanto de Jesus em nós estamos manifestando aos outros. Quanto de Jesus você manifesta para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, os seus amigos, o seu círculo de amigos? Porque Jesus não é propriedade de uma denominação, Jesus não é propriedade de um curso de teologia, Jesus não é propriedade de pregadores que foram homens que fizeram história no tempo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, aquele que provou o seu amor, dando sua vida por nós, pecadores. Por isso, o escritor aos Romanos, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz que Deus prova o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é ir além do comum, do normal. Ele deu a vida por nós. Eu quero terminar essa reflexão e fazendo uma pergunta: quanto de você está rendido a Ele? O quanto de você está decidido em obedecer a palavra dele? O quanto de você está disposto a buscar, a fazer frutos, fazer um pouquinho a mais daquilo que você já tem feito para Ele? Porque creio que Deus está nos chamando para mais perto, não para longe. Ah, mas eu já estou perto, já estou na igreja. Você pode estar na igreja e estar longe dele. Ah, mas eu oro. Você pode orar de forma mecânica, as mesmas orações de 50 anos atrás. Você está falando das mesmas coisas para Deus. A sua oração não troca, porque você não tem mais tempo de intimidade para conversar com Ele. Porque a oração é um relacionamento de ida e vinda, onde nós falamos, Ele nos ouve, Ele também fala, e nós também o ouvimos. Esse tempo agora, por exemplo, nós preparamos Ele através da oração, para que nesta hora nós pudéssemos ter a liberdade de falar ao nosso coração. E por isso nós temos, às vezes, resistência, porque começa o culto e nem na adoração conseguimos nos entregar para Ele. Isso não é culpa de Deus, isso é uma falta nossa em querer mais de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo, nesta noite, te traga a revelação e que o teu coração se apaixone muito mais do que, quem sabe, já é apaixonado por Ele. E que o comum e o normal não lhe prenda, não o segure, que você queira ir além. Aí eu já oro 2 horas, e eu estou muito feliz pelas 2 horas. Sim, 2 horas é um tempo bom de oração, mas existe a 3ª hora, existe a 4ª hora, a 5ª hora, a 6ª hora. Jesus
oração, porque eu acredito que para fazer tudo que ele fez, teria que estar em muita oração. E quando aos Hebreus o escritor diz que ele foi obediente até a morte de cruz, só obedece até a morte quem ora bastante. Quem não ora bastante não larga o pecado, não larga a murmuração, não larga a desobediência, não larga a rebeldia. Quem não ora é limitado ao sobrenatural. Quem ora entra nesse lugar de entrega, que é para todos, e infelizmente nem todos conseguem experimentar. Vamos orar nesta noite e pedir que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos fale naquilo que nós entendemos, nos leve a um discernimento do que nós estamos vivendo hoje, se poderíamos estar vivendo mais, ou estamos limitados ainda, nós estamos vivendo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos, Papai, nessa noite. Obrigado pela tua santa palavra que não muda. Obrigado, Senhor, pelas palavras e ensinamento de Jesus aos discípulos, que continuam falando à igreja, continua falando conosco, com o teu povo. Eu oro, Pai, para que o Senhor fale ou conclua tudo aquilo que já foi dito, através do teu Espírito, nos corações de cada pessoa que está aqui e que está aberta para ouvir tua voz. Eu oro para que aqueles que não estão abertos, o Senhor também os toque, o Senhor ajude-nos a ver, a enxergar o que está acontecendo nesses dias, para que eles não fiquem presos ao comum, ao normal, ao limitador, mas eles tenham essa ousadia de dar mais um passo, de orar mais, de ler mais a tua palavra, de decidir obedecer mais, de fazer mais pelo teu reino. O Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, de falar profundamente no nosso coração, e que tudo aquilo que nos impede de te ouvir, nos impede de entender o teu reino, os teus propósitos e a tua verdade, que essas coisas caiam por terra das nossas vidas, para que a gente possa viver o Evangelho de uma forma intensa. Sim, Pai, decididos pelo teu reino, pela tua vontade, decididos pelo teu propósito, por aquilo que está no teu coração, que o teu coração nos alcance, que o teu coração, Senhor, toque-nos de tal forma que nós possamos nos render e sermos mesmo comparados com uma missão tirada do fogo, por causa das verdades que proclamamos e por causa do teu reino, a quem tanto queremos e ao que tanto desejamos. Fala, Deus, em nome de Jesus, ao coração dos teus filhos, e que esta noite seja uma noite de decisões, e o Senhor nos leve a essas decisões pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Se você está aqui, você gostaria de uma oração pela sua vida, você se sente desafiado a se entregar mais, a viver mais de Deus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero chamar os pastores do ministério para estar aqui na frente, para a gente orar com você. Você que tem a dificuldade, quem sabe você quer, olha, eu quero hoje dar um passo a mais, eu quero esse mais de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui para a gente orar junto dentro do altar. É um momento de oração, claro. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta noite. Muito obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é a verdade. Oro, Senhor, para que o Senhor abençoe todo o povo, não só os que estão aqui na frente, mas aqueles também que não saíram dos seus lugares. O Senhor conhece o coração. Peço que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, que o Senhor transforme, Senhor, todas as coisas, tudo aquilo que
precisamos do toque do Teu Espírito, que o Senhor não se limite às nossas limitações, mas que o Senhor nos toque para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça completo aquilo que nós, como pessoas, não conseguimos fazer. Entregamos tudo nas Tuas mãos, confiando que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que vivimos ou pensamos, porque o Teu poder Ele opera em nós. Abençoa, Pai, o Teu povo, as famílias que estão aqui representadas por pessoas. Abençoa pela vida do Teu filho, a vida da Tua filha, esse moço, essa moça. Abençoa todos, Pai, de uma forma sobrenatural. E que ao terminarmos essa reunião, o Senhor continue nos abençoando e os leve debaixo da Tua proteção até os seus lares, o caminho que vão tomar, o Senhor nos guarde, nos proteja, livra-nos do homem mau e nos guarda debaixo das Tuas mãos fortes, para o louvor do Teu nome. Oramos, abençoando o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Estamos despedidos da reunião. Se você tem uma oração para